Galerinha. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho de redação. Na verdade, a gente vai fazer uma aula prática. E o que acontece? O que acontece? As nossas aulas presenciais, elas são divididas, né? São divididas em conteúdo mais produção textual, né? Geralmente a gente coloca o primeiro e o segundo tempo e faz uma aula também somente para debate e produção textual, né? E o nosso planejamento está dividido dessa forma. Às vezes tem aula de conteúdo, então no primeiro tempo eu coloco o conteúdo, no segundo tempo a gente debate, assiste vídeos sobre o tema, para a gente conseguir produzir, né? Bom, isso para quem eu dou aula de redação presencial. Para vocês que eu dou aula de gramática e vocês não conhecem a minha metodologia para redação, é assim, tá? Então, o que eu vou fazer? O nosso planejamento para essa aula agora, a aula 5, é produção textual. Então, eu vou... Deixa eu colocar aqui, para eu não me perder no tempo. Então, eu vou passar... fazer uma leve revisão sobre o conteúdo abordado na aula 4 e a gente entra no tema, tá? O mesmo tema que eu passar em aula, tá? Nessa aula, inclusive eu botei um exemplo, tá? Vocês vão fazer na casa de vocês, tá? Vocês vão fazer aí. É o mesmo tema, tá? Eu coloquei um arquivo em PDF também, tudo bonitinho, para facilitar vocês na hora de produzir. Bom, então a gente já tinha visto o relatório e já tinha estudado o relatório. O relatório é aquele documento técnico, né, que descreve o problema, a situação ou o trabalho que foi realizado a partir dele. Porém, o nosso foco do relatório vai ser o escolar, tá? Então, não vai ser aquele técnico com todas as organizações da BNT e tudo mais, tá? A gente só precisa focar na linguagem padrão de sempre, né? E seguir a estrutura certinha, colocar a data, assinar. O que é um relatório? O relatório é a sua visão da coisa. Então, se eu coloco um tema para você, você não pode colocar escrevendo de uma maneira geral, de uma visão geral. Você tem que colocar a sua visão ali, porque é um relato, tá? Então, é teu. Então, você tem que colocar ali a sua visão. Então, o relatório acadêmico deve seguir a seguinte estrutura. Ele deve começar com o título do trabalho, não necessariamente, tá? Você pode colocar ou não. Eu sempre recomendo que coloque para ficar mais organizado, tá? Mas pode colocar ou não. Seguindo dos nomes, do autor e do resumo. Assim, como o relatório ele precisa assinar, então se eu estiver relatando algo tipo autobiográfico, ou a sua visão mesmo, um relatório escolar e tudo mais, eu não preciso colocar o autor. Agora, se eu estiver relatando algo que eu vi um filme, ou relatando um livro, a história de um livro, a história de um filme, aí é válido colocar, tá? Caso o relatório seja a pedido, alguém pede esse relatório, você pode colocar também como se fosse o autor, tá? Então, o autor não, no caso você coloca e coloca quem te pediu, tá? Bom, logo depois, no corpo do documento, devem constar uma introdução, a descrição do material e métodos utilizados na pesquisa e o resultado final dela. Após tudo isso, vem a discussão sobre o tema,
Agradecimentos também não é necessário, agradecimento e as referências que foram usadas para constituir o trabalho. Também não é muito utilizada nesse momento que a gente está, tá? Esse relatório acadêmico aqui é aquele relatório bem grande, aquele relatório bem descritivo, tá? Então não é a nossa a ideia agora. A nossa ideia agora é produzir um relatório com a sua visão, tá? Então, não necessariamente vai precisar você colocar muitas coisas, tá? É uma coisa bem básica, um relatório bem básico, um texto dissertativo normal, tá? Vocês só precisam seguir a linha do raciocínio que vocês não podem colocar uma visão geral, vocês precisam colocar uma visão pessoal, tá? Bom, então a proposta. Coloquei 3 textos, tá? Pra gente esqueci a palavra, para a gente se inspirar, tá? Para ter ideias, surgir ideias para produzirmos. Então, celular na escola, pode ou não pode? Com o maior acesso das crianças e jovens aos dispositivos móveis, como celulares e tablets, proibir ou não o uso desses aparelhos na escola tornou-se dúvida recorrente entre diretores, coordenadores, professores e pais. Não há resposta única para essa dúvida. Existem alguns exemplos de como os professores podem usar o celular de forma interessante. Nas aulas de história, por exemplo, são comuns as atividades em que um professor pede aos alunos que entrevistem pessoas idosas da comunidade e busquem descobrir mais sobre a história do bairro e da cidade. Já pensou que bacana seria se os alunos pudessem gravar essas conversas com os seus celulares e depois fizessem uma espécie de documentário? E se os alunos fossem encorajados a desenvolver aplicativos, estimulando a criatividade e fazendo uso da lógica? Então, esse primeiro texto, ele aborda que o celular pode ser, sim, né, uma ferramenta positiva no uso da educação, porém, ela ainda cai muita dúvida sobre os responsáveis, porque pode atrapalhar muito, né? Mas aqui ele está focando no ponto positivo. Texto 2. Celular na escola? Sou contra. Argumentos psicológicos e psicopedagógicos justificam minha posição contra o uso de celular nas escolas. Se a atenção e a concentração são funções mentais imprescindíveis para a aprendizagem, como pode um aluno permanecer atento, estando ligado permanentemente ao lá fora com todos os seus atrativos? Isso sem falar no tipo e volume de toques existentes e a indiscrição de quem atende, desconcentrando todos os demais, inclusive o professor. Numa sala com 30 alunos, todos usando o celular, onde ficam as condições necessárias para se resolver problemas e produzir textos? Então, texto 2, contra. A visão dele o celular, ele pode atrapalhar muito no ensino-aprendizagem, né? Isso a gente sabe. Assim como ele tem uma função muito boa para nos auxiliarmos, né? A gente tem diversos aplicativos aí muito interessantes, principalmente para crianças que têm dificuldade de aprender, tem algum déficit, enfim. Tem muitos aplicativos aí que auxiliam nessa aprendizagem, que estimulam, que desenvolvem, que são muito aptos, tá, a usar. Porém, o celular, ele quebra muito o raciocínio, porque como tem muita informação nele, a chance de você se distrair, se desligar ali do que a sua proposta para fazer ali é muito rápida. Eu diversas vezes eu pego o celular para fazer alguma coisa, para ligar para alguém, para ver o planejamento, para, sei lá, para acompanhar alguma coisa, ver alguma notícia e me perco. Porque aquele íconezinho ali na rede social te chama. Então, tem um poder absurdo em você. Então, você
pega o celular para fazer alguma coisa, acho que todo mundo passa por isso. Pega o celular para fazer alguma coisa, quando você vai ver, você está na rede social, você está no Instagram, você está no WhatsApp, você está jogando, enfim, você perde o foco, né? Porque a diversão daquela rede social é muito, óbvio que é muito mais interessante do que você pegar o celular para cumprir alguma responsabilidade, né? Mesmo. Então, texto 2 é contra. Texto 3. Inserindo o uso do celular em sala de aula. Quando utilizados de maneira correta, os celulares em sala de aula têm o poder de melhorar sobremaneira. Eita! Relógio aqui falando sozinho. Até perdi. Tem o poder de melhorar sobremaneira a motivação e o nível de aprendizagem dos alunos. Além disso, possuem a grande vantagem de serem ferramentas magníficas de apoio ao professor. Por meio deles, é possível incrementar as aulas e oferecer conteúdo mais interativo e que despertem o interesse genuíno do aluno em participar do processo. Até mesmo as tão temidas redes sociais, como o Facebook e o WhatsApp, podem ser direcionadas para o uso em sala de aula. Não sei, tenho medo. A criação de grupos de discussão e debate sobre determinado assunto é um bom exemplo disso. Além de promover a maior participação do aluno, elas permitem que a atividade se expanda para além do período escolar e estimulem os jovens a buscar referências na internet para basearem seus argumentos e opiniões. Outra possível maneira de inserir o uso de celulares em sala de aula de maneira construtiva é por meio da produção de conteúdo digital. Com as câmeras de foto e vídeo dos aparelhos cada vez mais sofisticados e potentes, é possível propor atividades que explorem esses recursos, criação de telejornais, entrevistas, produção de filmes, curtos, entre outras opções. Bom, então o texto 3, ele também é a favor, né? Ele mostra que ele vai até além, né? Ele mostra que o WhatsApp, Facebook, Instagram, as redes sociais podem sim enriquecer no conteúdo, na proposta do professor, tá? Foi como eu falei, eu não sei. Talvez, assim, eu seja a favor do celular em sala para questões somente voltadas para a didática, para facilitar a didática. Pesquisa de algum tema, algum trabalho voltado para entrevista e tudo mais, aí sim, eu até sou a favor. Agora, acho que você colocar a rede social, você pode se perder muito, a não ser que seja por alguma pesquisa, né? Então, sei lá, a gente tá produzindo um relato. E aí você precisa pesquisar sobre aquele tema e você decide pesquisar na rede social, ok. Porém, a rede social ela pode te perder muito no caminho. Então, é muito mais fácil você né, ir para outro caminho e acabar perdendo seu foco. Bom, orientações. Gênero e tema. Faça um relato autobiográfico, ou seja, um relato, né, a sua visão, expondo sua visão com base na permissão ou proibição do uso do celular no colégio. Você pode fazer um ou outro, ou você pode colocar as duas visões, tá? Com base na sua experiência, tá? Na sua visão. Você pode colocar o lado positivo e o lado negativo, não há problema nenhum. Seja para fazer um trabalho escolar, seja por causa de uma emergência ou por qualquer outro motivo. Utilizar a linguagem padrão, a assinatura ao final, assine seu relato. Aqui eu não coloquei orientação, mas não esqueçam de colocar a data também, tá? Lá em cima, você coloca... Tem um exemplo aqui, eu produzi um exemplo para vocês terem como base, mas lá em cima você pode colocar relatório realizado na data tal, a pedido do professor tal, do colégio tal,
tá? É importante colocar a data. Aqui eu já coloquei os exemplos. Acho que eu vou deixar para falar dos exemplos no próximo vídeo, né, que será o nosso segundo tempo. Deixa eu ver aqui. Tem Aqui é o livro, tá? Livro 4. Tem uns exercícios aqui, objetivos, sobre o relatório, tá? Tá na página 90. Porém, da outra vez que eu tinha passado só o conteúdo, eu não coloquei, eu coloquei esses exercícios naquela lista de atividades que vocês recebem, tá? Como o meu foco é a produção textual, porque eu sempre penso no desenvolvimento do texto, fazer os exercícios objetivos é muito importante, sim, tá? Auxilia muito na interpretação. Mas o meu foco agora é na produção de texto. Então, aqui na página 95, tá? Do livro 4, tá tudo isso em PDF, tá? Para vocês, tá tudo escritinho, bonitinho. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, na página 95, livro 4, módulo 12, tá aqui a proposta 2. Então, rediza um pequeno relatório sobre uma atividade realizada por seu grupo no laboratório de química. Como vocês não estão indo ao laboratório, vocês podem produzir algo que vocês lembrem, tá? Laboratório de biologia, tá? De algo relacionado à biologia, química, física, aí fica ao seu critério. Ou vocês podem pesquisar, vão no YouTube, pesquisem vídeos sobre experiências voltadas da biologia, química, física, isso aí vai do seu gosto, tá? Então vão no YouTube, pesquisem os vídeos de experiências, tá? E aí vocês vão relatar o que vocês viram naquele vídeo, beleza? A visão de vocês. Então a proposta 2, vocês vão lá no YouTube, vão pesquisar um vídeo de experiência da biologia, química ou física e vão relatar aqui, tá? Bem curto, bem rápido, só uma visão do que vocês entenderam lá do vídeo, beleza? Então, daqui a pouco a gente volta no segundo tempo. Até já!